Tem muito barulho à nossa volta e a gente precisa escolher parar de simplesmente escutar e passar então a de fato dar ouvido às coisas que são importantes. Nós vamos conversar hoje sobre a semana 9 do nosso circuito bíblico. Nesse estudo, nós vamos conversar sobre ouvidos atentos, porque de fato a gente precisa mesmo selecionar aquilo que a gente está escutando por aí e de fato ouvir aquilo que é importante para que as coisas cheguem em algum lugar diferente do que estão chegando hoje. Vamos orar comigo e depois ler Deuteronômio capítulo 1, uma porção bíblica e depois outros textos também para a gente ser edificado nesse estudo de hoje. Vamos juntos? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela sua presença, pelo seu cuidado e pelo seu favor. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem permitido com que a gente pregue com liberdade a respeito da sua palavra e os efeitos que ela causa na nossa vida. A sua palavra é poder, ela é viva e ela alcança o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse o Senhor insistindo em querer falar conosco, a gente estaria completamente perdido. Eu te agradeço pela sua misericórdia, fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 1, versículo 42 a 44. Diz o seguinte: Mas o Senhor lhe disse: Diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos onde tem muito barulho à nossa volta. E existe uma grande diferença de você escutar e você ouvir. Não sei quantos de vocês têm filhos, e se você não tem filhos, você vai lembrar de algum amigo que você não gosta muito de trocar ideia, algum colega de trabalho, alguém que você de vez em quando encontra, e ele vai contar algumas coisas, e você está fingindo que está ouvindo o que ele está falando, mas você só está escutando a sua voz, mas você de fato não está ouvindo o que ele está dizendo, porque não é interessante, você não está muito afim daquela conversa. Se você tem filho, você sabe exatamente o que significa isso quando você fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes a mesma coisa para o seu filho ou a sua filha, e eles dizem: tá bom, tô indo, já fiz. E na verdade, ele nem ouviu o que você disse, o que eu disse. Eles só escutaram aquilo que nós falamos. Então foi um som que chegou lá dentro dos seus ouvidos, mas não deram absoluta atenção àquilo que foi falado. No momento em que vivemos na sociedade, tem muito barulho à nossa volta, né? Muito ruído, muita coisa acontecendo e a gente não tem parado para ouvir aquilo que de fato é importante. Então, sequer a gente fica sozinho. Leia sozinho não é você pessoalmente isolado num lugar sem outro ser humano. Sozinho é sozinho mesmo. É você com você mesmo, sem a televisão, sem o rádio, sem a música, sem o seu telefone, sem nada, sozinho, você e você. Dificilmente a gente fica sozinho. E às vezes que achamos que estamos sozinhos, estamos ouvindo alguma coisa. Estamos ouvindo algum barulho. Alguma coisa está acontecendo e está chamando a nossa atenção. E aí a gente é consumido por um excesso de informações, e tudo é informação, tá, pessoal? Não é notícia que é informação, é tudo é informação.
A informação ela vem de uma música, a informação ela vem de uma televisão, a informação vem de um jornal, de uma rede social, a informação vem de... tudo é informação, tudo a gente captura como informação. E a nossa mente está cansada, a nossa agenda é muito cheia, a gente trabalha demais, a gente está fazendo muita coisa e quando não estamos fazendo muita coisa, ainda assim estamos fazendo muita coisa. Então, está uma loucura. Qual é o resultado disso? A gente não para ouvir aquilo que é importante, só estamos escutando barulhos, muitos barulhos à nossa volta. Moisés está aqui fazendo uma recapitulação, um flashback de tudo que aconteceu com o povo desde quando ele assumiu a liderança do povo. E ele está relatando as coisas que aconteceram no passado, falando com o povo, né? Meio que despedindo do povo para a mudança de liderança do povo de Israel. E ele fala de um momento muito interessante, onde o povo se arrependeu de ter pecado contra o Senhor. E aí, versículo 41 fala do capítulo 1 de Deuteronômio, fala, então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. E aí, em seguida, vem o texto que nós lemos, que o Senhor Deus disse para eles, não subam, nem lutem, porque eu não estarei com vocês. Perceba uma coisa, o povo reconheceu que tinha pecado. E no momento que reconheceu que tinha pecado, resolveu com as suas próprias mãos, resolver os seus problemas de conquistar a terra. É muito interessante esse negócio da gente não esperar Deus. Porque tem muito barulho à nossa volta e a nossa mente está tão cheia de informação, a gente não está prestando atenção em quem Deus é e como que Ele trabalha na nossa vida. E Deus é um Deus que pede para você esperar pela voz dEle. Deus é um Deus que quer relacionamento comigo e com você, e nesse lugar a gente precisa parar. Nós precisamos parar para conversar com Deus, para ouvir o Senhor. Em meio a tanto barulho, em meio a tanta agitação, a gente precisa parar de ficar só escutando Deus. Precisamos ouvir o Senhor com calma. Tem muito barulho, tem muita informação, a gente precisa calm down, a gente precisa diminuir a velocidade, a gente precisa ir mais devagar, nós precisamos parar para ouvir Deus. Olha que bonito, o povo se arrependeu do seu pecado. O povo reconheceu que tinha pecado e vou lá resolver as minhas coisas. E Deus falou, não vão, eu não estarei com vocês, ou seja, não é hora. Eu acabei de falar para vocês que vocês são uma geração imprópria, uma geração que não confiou em mim, que não descansou na minha provisão, uma geração rebelde. Vocês vão ficar rodando até o último de vocês morrer. E os filhos que vocês falaram que seriam despojo de guerra, eles sim verão a terra prometida, vocês não. Vocês falaram demais. Vocês não são dignos de chegar na terra prometida. Vocês não confiaram em mim, vocês não confiam em mim, apesar de tudo que eu mostrei para vocês em milagres e maravilhas e o meu poder. E o povo fala, é mesmo, nós pecamos, nós erramos, vamos lá resolver nossos negócios, vamos com a nossa força do braço. Nós somos exatamente assim até hoje, gente. Nós somos desse jeito. Tantas vezes a gente se arrepende dos nossos pecados e não para ouvir Deus em oração. Não para buscar a Deus no jejum. Não se acalma, não diminui a velocidade, não diminui um pouco da agitação que a gente está vivendo e para ali ficar com Deus um pouco, num lugar isolado, num lugar tranquilo, sem tanto barulho, sem tanta informação, sem tanta agitação. Porque provavelmente Deus vai estar dizendo, não vai por aí.
Você acabou de se arrepender dos seus pecados? Fica aqui comigo, desfruta da minha presença, me conheça. Se relaciona comigo, descubra quem eu sou, como que eu ajo, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Fica comigo, diminui a velocidade, para de barulho. Dê atenção a mim, para de ficar fingindo que está me ouvindo, só me escutando, mas de fato dê atenção às minhas palavras. Eu não estarei com vocês, não subam para a região montanhosa. Não vão guerrear, vocês vão estar sozinhos. E o texto bíblico diz: porque eu não estarei com vocês, serão derrotados pelos inimigos. Eu lhes disse isso, Moisés falando em nome de Deus, mas vocês não me deram ouvidos. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, o nosso maior problema na relação com Deus é fingir que a gente está ouvindo Deus. É maquiar, é performar, é dizer que somos ou experimentamos alguma coisa que não estamos experimentando ou vivendo em Deus. É maquiar experiências, é falar de coisas que nós não vivemos. Por isso que tantas pessoas estão frustradas com a vida comunitária de igreja ou até mesmo a vida cristã, porque as pessoas não estão vivendo aquilo que estão de fato escutando de Deus. Elas aprenderam a maquiar como se faz, como é que se comporta, e aí passam a viver assim, mas de fato o coração não queima por Jesus. A ouvir Deus e não só escutar Deus significa uma transformação de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de rota, novos hábitos. Isso significa uma vida de completa e total dependência em obediência, mesmo que em alguns momentos nós não consigamos responder a contento essa verdade 100%. Não dá, porque senão a gente seria perfeito. Mas a vida de obediência é: eu estou indo na direção do Pai sobre tudo aquilo que Ele me fala, e eu de fato estou olhando nos seus olhos, estou ouvindo Ele me dizer, e enquanto estou na direção dEle, mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, eu me levanto e continuo indo na direção do meu Senhor, porque eu conheço Ele, sei o que Ele espera de mim, o que Ele quer de mim, eu vou na direção de Deus. Isso é ouvir Deus. Isso é selecionar o que é barulho, tirar o que é barulho, o que é impróprio, o que não presta, e focar naquilo que é de fato algo de Deus para nós. Irmãos, nós estamos quase acabando o nosso período de 21 dias de jejum e oração. Muitas pessoas nesse tempo só fizeram dieta, só pararam de comer. Outras associaram de fato o jejum ao tempo de oração e busca por Deus. Nós não somos juízes de ninguém, mas uma coisa é verdade: um povo que está constantemente buscando a Deus conhece o Senhor. E conhecendo o Senhor pode ouvir o Senhor, e ouvindo o Senhor pode viver em obediência a Ele. E por causa dessa vida em obediência, o mar se abre. As coisas acontecem, tudo flui de maneira sobrenatural. Eu garanto para você que fez jejum nos primeiros dias, foi muito mais difícil. Agora, depois de 20 dias, tudo vai bem. É como se agora você já tivesse acostumado. Sabe por quê? Porque os primeiros dias é de fato uma luta de um costume de comer aquilo que eu como normalmente. Depois o meu corpo se acostuma com a outra coisa, com uma outra realidade, e a gente vive bem. Sabe, então, ouvir Deus é você tomar atitudes de uma vida obediente, e isso transforma o mundo.
Isso influencia as gerações. Isso muda a história. Quantos de nós, nesses 21 dias, têm experiências para contar? Eu tenho pelo menos 20 hoje para compartilhar com você. 20. E eu anotei cada uma delas. Do que o Senhor falou comigo ao longo desses 20 dias. Amanhã eu terei mais uma com toda certeza. Porque o Senhor, quando a gente busca o Senhor, Ele fala. Não é só escutar Deus. É parar, olhar nos seus olhos e, de fato, ouvir. Eu tenho um hábito. E algumas pessoas não gostam muito desse hábito, e está tudo bem, mas é uma questão de educação para mim e respeito. Quando tem alguém falando comigo, vamos supor, eu estou num domingo, onde tem muitas pessoas na nossa igreja, e algumas delas querem falar comigo. E aí, a primeira pessoa que está aqui à minha frente, eu começo a conversar com ela, eu estou olhando nos seus olhos, ouvindo o que ela está falando comigo. E se chega uma outra pessoa, e algumas delas chegam pelo lado, por trás, e eu estou olhando fixamente aquela pessoa que está conversando comigo, me contando uma história, me contando uma bênção, pedindo uma oração, ou falando até mesmo um testemunho. Eu estou atento a ela. Isso sou eu dando atenção para alguém. Geralmente as pessoas não têm paciência para esperar. Isso é normal, porque ninguém tem paciência para nada nesse mundo, né? Então, a pessoa está demorando mais do que 2 minutos para poder conversar comigo, aí os outros que estão em volta ficam um pouco sem paciência. Alguns, né? Claro. E aí começa a me cutucar assim, ó. Me cutuca. Aí eu não dou atenção, porque eu estou dando atenção para aquela pessoa ali que está falando comigo, que chegou primeiro, que eu estou dando minha exclusiva atenção a ela. E aí estão vendo que eu não estou dando atenção na cutucada, fala, pastor, perto de mim aqui, ó, na minha orelha. E eu não vou reagir, porque eu ainda estou dando atenção para aquela pessoa. Eu não vou dar atenção para outra voz ou para outro toque enquanto eu não terminar de falar com essa pessoa que eu estou falando primeiro. Isso é uma questão de educação? Sim, é uma questão de educação. Mas eu facilmente poderia ser distraído pela pessoa que está me esperando aqui, querendo falar comigo, e não dar atenção a quem está falando. Trazendo isso para a nossa realidade do que estamos conversando, dar ouvidos a Deus é você estar com seus olhos fixados nele, ouvindo o que ele está falando, e por causa disso você agir de acordo com aquilo que ele falou com você. Mesmo que hajam barulhos e distrações e toques indesejados ou equivocados, fora de hora, não se distraia. Foque naquilo que você está ouvindo e não só escutando de Deus. E aí, quando a gente vai lá para Deuteronômios 4, a gente vê o poder que há nesse lugar de ouvir o Senhor. Lá atrás, no capítulo 1, o povo não ouviu o Senhor, agiu de maneira rebelde contra o Senhor, desobedeceu o Senhor, e a gente faz isso direto. Quando a gente não ouve o Senhor, a gente só escuta, a gente faz o que a gente quer. E a gente dá resposta à nossa presunção. É o que está escrito aqui no capítulo 1, no versículo 43. Agiram contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Então, o povo não só não ouviu o Senhor, mas agiu achando que estava arrebentando. Eram presunçosos, se achavam. E foram oprimidos, perderam aquela batalha. Resultado, tiveram que, enfim, obedecer o Senhor e voltar para o deserto e ficar rodando lá até o último descendente daquele povo, daquela geração, até aquela geração morrer toda e completa e uma nova geração, a geração dos filhos, entrarem na terra prometida. Quando nós ouvimos o Senhor, nós não agimos como eles. Nós obedecemos, e quando obedecemos,
capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 9. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Sabe o que é isso, irmãos? Uma geração que passa a ouvir Deus, elimina os barulhos e dá atenção ao que o Senhor está falando, vive em obediência. Quando vivemos em obediência, temos experiências com Deus. Vemos e ouvimos, sentimos e percebemos as coisas incríveis e maravilhosas do Senhor. E por causa disso, podemos falar aos nossos filhos, às próximas gerações, aos outros que estão à nossa volta, dar testemunho do que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender a voltar à essência de compartilhar às pessoas aquilo que Deus está fazendo. Precisamos voltar a testemunhar, não por causa da glória que nós podemos receber, não é sobre isso. Vai ajustando seu coração aí em nome de Jesus, mas vai falando daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, através da sua vida e no seu meio. Fala, bota a boca no mundo. Deixa o povo ver o quanto que Deus está fazendo. Isso vai, inclusive, te comprometer a viver ainda mais piedosamente em Cristo. As próximas gerações, todas as gerações serão impactadas por aquilo que você está vivendo em Deus, porque você está dando ouvidos para o Senhor, seus ouvidos estão atentos. Ouvidos atentos transformam o mundo, porque as pessoas que têm ouvido atento vivem em obediência. Quem vive obediência tem história para contar, tem coisa boa para partilhar. Deus fala com essas pessoas. Deus aqui ele ensina para contar para os filhos, contar para os netos e ensiná-los a temer o Senhor enquanto viverem. Temer o Senhor é esse lugar de importância e de autoridade que Deus tem sobre nós. E no capítulo 6 de Deuteronômios, ensinem as pessoas, com persistência as palavras, ensinem-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Fala das coisas que você tem ouvido de Deus. Seus ouvidos estão atentos, para de só escutar, obedeça. Seja transformado pela palavra do Senhor. Viva em plenitude, influencie as gerações. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que nós, não só nesse tempo de jejum, mas ainda nos outros jejuns que vamos fazer, independente da igreja estar fazendo junto, que os nossos ouvidos estejam atentos, porque, olha, irmãos, nesse jejum, meus ouvidos estavam atentos. Eu ouvi o Senhor. Eu quero muito que você também ouça. Quero muito que você desfrute desse lugar e passe a obedecer a voz que fala com você, que é: meu filho, faz isso, age assim, eu amo isso, eu não gosto disso. Que seja assim para a glória dele e para o seu bem e para que o mundo conheça Cristo. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.